Muito bom dia, meus irmãos. Que a doce paz de Jesus esteja no coração de cada um dos servos dele e todos aqueles que vão nos ouvir através desse vídeo. Meus irmãos, nesta manhã de domingo nós continuaremos estudando as Escrituras e hoje nós vamos falar um pouco sobre a doutrina bíblica do pecado, o ensinamento bíblico do pecado. Em um vídeo já publicado pelo meu canal, nós falamos um pouco sobre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E vimos então que esses dois assuntos aparentemente paradoxos, né? Eles na verdade se harmonizam pelas Escrituras. Quando nós falamos sobre a doutrina do pecado, quando nós falamos sobre o pecado em geral, nós basicamente falamos sobre dois aspectos. Primeiro, falamos da responsabilidade do homem, do ser humano, para com o pecado. O homem é o autor do pecado. E, ao mesmo tempo, as Escrituras falam que somente Deus é quem tem o poder de derrotar o pecado. Somente Deus é quem tem o poder de transformar as nossas vidas e nos purificar dos nossos pecados. E eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre esse assunto, em especial, pensássemos sobre a nossa luta como cristãos, como servos de Deus já convertidos, contra o pecado, porque embora nós já tenhamos sido convertidos, transformados por Cristo, nós ainda continuamos lutando contra os nossos pecados. E há uma passagem bíblica, nós vamos meditar hoje, que nos apresenta uma promessa belíssima do Senhor e que retrata em um aspecto também a nossa responsabilidade. Eu também falei aqui em outro vídeo que há algumas promessas de Deus que são condicionais, né? Ou seja, Deus promete fazer algo em nós se fizermos aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos manda. E com respeito também ao pecado, há uma promessa nas Escrituras, especificamente na primeira carta de João. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, na primeira carta de João, capítulo 1. Nós leremos apenas um versículo inicialmente. 1 João, capítulo 1, o verso de número 7, traz essa promessa belíssima do Senhor para a vida de todos os servos dele. Diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar? Santo e eterno Deus, eu peço a Ti que Tu possas iluminar a mente daqueles que assistirão este vídeo, estudarão comigo a santa palavra do Senhor. Abençoa, Pai, para que todos entendam a Tua palavra, que o Senhor me ajude também a expô-la, Senhor, a comunicá-la aos Teus servos. Nos abençoe nesta manhã, dirija as nossas vidas, Senhor, e nos guia, Senhor, a toda a verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que eu queria dizer é que o cristianismo é a única religião que leva a sério a doutrina do pecado e a única que oferece uma solução moral e definitiva para o pecado e as suas danosas consequências. O cristianismo nos oferece então a solução para o problema do mal e do pecado. 3 mentiras que são então ensinadas por liberais, né? E que precisamos estar sempre distantes. A primeira mentira inventada é que o pecado não rompe a nossa comunhão com Deus. Pelo contrário,
Também na primeira carta de João, no capítulo de número 1, a partir do versículo 5 e o versículo 6, as escrituras dizem o contrário, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então é mentira esta afirmação de que o pecado não rompe a nossa comunhão com Deus. Segunda mentira, não existe pecado na nossa natureza. A natureza humana está isenta de pecado. Uma mentira grosseira, porque no versículo número 8 e 9 de 1 João diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Terceira mentira, dita pelos liberais: não cometemos pecado. Mas, no versículo número 10 da primeira carta de João, aqui do texto que a gente está analisando, diz assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Diante então dessas verdades expostas por João em sua primeira carta, vejamos uma afirmação que João ele faz aqui inicialmente. No verso de número 5, ele diz assim: Deus é luz. No meio do versículo de número 5, ele diz isso: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Deus é luz. É uma afirmação de João e que parece ser uma metáfora, né? Uma metáfora usada por João, não só aqui na sua primeira carta, como também no seu evangelho, né? Na verdade, tanto nessa primeira carta quanto no seu evangelho, evangelho de João, nós vemos duas metáforas sendo usadas. Primeiro, a de que Deus é luz e a de que aqueles que estão em pecado ou distantes de Deus estão nas trevas. Essas duas expressões, luz e trevas, elas são, na verdade, empregadas metaforicamente nas Escrituras para comparar a vida com Deus e a vida distante de Deus, ou a vida sem Deus. Deus é luz. E vejam, meus irmãos, o que Daniel, em seu livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo 22, ele diz lá assim: ele, Deus, né, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus, meus irmãos, ele se revela pessoalmente através ou em Jesus Cristo. Vejam o que ele diz em João, no Evangelho de João. Eu queria ler alguns textos aqui do Evangelho de João para mostrar então a presença dessas palavras que identificam Deus, a sua ação no mundo e a ação do pecado e a ação de Satanás e daquela vida sem Deus que é retratada como trevas. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 3, lá diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Também no capítulo 8 de João, versículo 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A palavra treva, ela aparece no Evangelho de João, o mesmo autor da primeira carta de João, a palavra treva, ela aparece no Evangelho de João pelo menos 7 vezes. As trevas, elas então têm o objetivo, ou João tem o objetivo de, ao citar a palavra treva, representar a esfera natural de todos aqueles que odeiam
o bem, ou que odeiam a luz, ou que odeiam a Deus. Por exemplo, no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, versículo número 19 e 20, João diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Assim, quem anda nas trevas está perdido e, portanto, no escuro e sem direção, sem Deus como dirigindo a sua vida. No Evangelho de João, ainda no capítulo 12, versículo número 35 e 36, Jesus ele respondeu dizendo assim: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus, ele não só é a luz, como ele oferece luz, salvação e vida a todo aquele que crê. Também no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 46, ele diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não permaneça nas trevas. Então, a primeira coisa que a gente observa nessa abordagem metafórica é que a luz representa do próprio Deus e a sua ação transformadora, né, e salvadora na vida de pecadores que estão nas trevas. Ou seja, o homem em trevas ele só pode então ser conduzido a um caminho de luz através do próprio Cristo, do próprio Deus, né? Mas voltando aqui ao texto de 1 João capítulo 1, verso 7, observe, meus irmãos, o que ele diz. Vamos analisar então este verso. Ele diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, aí ele vai nos ensinar algumas coisas. Primeiro, andar na luz significa aqui um comportamento ou uma maneira de viver que reflete a santificação. Ou seja, se andarmos na luz, nós estamos andando com Deus, ao lado de Deus. E assim faremos a vontade dele e seguiremos o seu caminho. Mas vejam, meus irmãos, que o andar na luz é uma responsabilidade nossa, né? Nós precisamos nos dispor a andar na luz. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, versículo número 8, ele nos manda: andai como filhos da luz. Devemos andar de maneira digna da nossa vocação. Se Cristo nos transformou, se nós fomos santificados, se nós fomos, na verdade, convertidos, transformados, justificados por Cristo, então a nossa vida ela tem que perseguir essa luz, andar nessa luz, né? Andar nessa luz é andar no Espírito e de acordo com a própria palavra de Deus. Mas, se andarmos na luz, João aqui nos ensina, duas coisas devemos fazer. Se andamos na luz, então duas coisas são naturais na vida daqueles que andam na luz, que andam com Deus. Primeiro, ele diz assim: se porém andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, né? Temos comunhão com a igreja, temos comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então essa é a primeira coisa que João nos ensina. Ou seja, aquele que tem comunhão com Deus também tem comunhão com a igreja. Aquele que tem comunhão com Deus tem comunhão também com os irmãos. No versículo 3 de 1 João capítulo 1, ele diz assim:
o que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O que então João está nos ensinando é que quando a gente anda com Cristo, nós também andamos com os nossos irmãos, né? E aqui, meus irmãos, um alerta muito importante, porque aqueles irmãos ou aqueles ditos crentes que dizem estar na luz, mas que odeiam os seus irmãos, ele não pode estar na luz, porque estar com Cristo ou estar na luz significa ter comunhão também uns com os outros, ou comunhão com a igreja, com os irmãos em Cristo. Mas a segunda coisa que João diz aqui é que se nós andamos na luz, como Cristo está na luz e é a própria luz, nós teremos os nossos pecados purificados, né? O texto diz isso aqui: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos purifica de todo pecado. E o que é purificação aqui nesse texto, meus irmãos? A purificação aqui significa o ato de Deus de nos santificar e de nos tornar puros. O apóstolo Paulo nos faz compreender melhor isso quando ele escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 14, o seguinte: ele disse assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Observe então aqui que esse é o objetivo de Cristo, né? Nos purificar. Ele nos liberta de toda iniquidade e purifica-nos de toda impureza. E esta purificação, ela é interna. Mas observem que aqui há algumas qualificações dessa purificação. Primeiro, é divina. Essa purificação, ela é divina. É uma obra exclusiva do próprio Deus. Portanto, nenhum homem pode realizar essa purificação. Nenhum ser humano pode administrar essa purificação. Jesus foi escolhido por Deus para realizar a obra, esta obra da purificação, que se deu exclusivamente por sua obra e pelo seu derramamento de sangue na cruz. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, lá diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Também o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele diz lá: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, vejam que esta purificação é uma obra divina, ela é uma obra de Cristo e do próprio Deus para nós. Mas também, esta é uma obra não futura, mas presente, uma obra atual, uma obra que acontece agora com cada um daqueles que andam na luz. Porque ele diz assim, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele não nos purificará, ele nos purifica agora, nesse momento. O verbo está aqui no tempo presente e sugere então que a purificação acontece agora, nesse exato momento. Efésios capítulo 1, versículo número 7, o apóstolo Paulo diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então vejam, meus irmãos, nós temos a redenção agora, no presente, quando andamos na luz. Uma outra observação é que o verbo aqui também está no presente contínuo, ou seja, a purificação não é só agora, mas é também um ato contínuo de Deus para as nossas vidas. A terceira qualificação aqui dessa purificação é que ela é pessoal, porque o texto diz assim: nos purifica, é uma purificação pessoal. Significa então que eu não posso, com a minha purificação, purificar uma outra pessoa. Deus, ele nos purifica pessoalmente. E parece que esta ideia que
Ezequiel diz lá no capítulo 18 do seu livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e também o versículo 20. Deixa eu ler esse texto para vocês. Ele diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Também, em Romanos capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a purificação é uma ação pessoal. Mas, também, essa purificação, uma outra qualidade da purificação é que ela é perfeita. Ela é completa. Jesus, ele nos purificou e ele nos purifica de todo pecado. Diz o versículo número 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não são de alguns pecados, né? Mas de todo pecado. O que acontece então, meus irmãos, com os nossos pecados quando nós somos purificados por Cristo? O que é que acontece com a gente quando Cristo nos purifica do pecado? Primeiro, esses pecados eles são pagos por Cristo. Há um texto belíssimo que está em Isaías 53, versículos 5 e 6, diz assim, olha que texto maravilhoso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Esta purificação significa que todos os nossos pecados são pagos por Jesus. Segundo, significa também que esses pecados eles são removidos completamente. Salmo 103, versículo 12 diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Terceiro, essa purificação significa que são desfeitos os nossos pecados como a névoa. Isaías 44, versículo 22: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Também essa purificação significa que os nossos pecados são atirados nas profundezas do mar. E essa expressão é interessante, né? Ela está em Malaquias capítulo 7, versículo 19, quando diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas também, meus irmãos, essa purificação dos nossos pecados significa que são atirados para trás, ou seja, para trás das costas de Deus, entre aspas, né? E isso está nas Escrituras também, né? A Bíblia fala também aqui em Isaías capítulo 38, versículo de número 17, o seguinte, diz assim: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura, tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Significa então que o Senhor, ele não lembra mais dos pecados que ele perdoou, né? Que ele então retirou de nós. E por último, essa purificação significa que somos perdoados. E essa expressão, meus irmãos, ela é muito profunda nas Escrituras. No Salmo 78, versículo 38, diz assim: ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Os nossos pecados são esquecidos por Deus, meus irmãos. Ele cuida daqueles pelos quais ele
enviou o seu Filho Jesus para purificar de todo o pecado. Eu queria concluir esse estudo dizendo uma coisa muito importante para os irmãos. Deus aqui nesse texto, ele nos faz uma promessa. Porque vejam que a expressão, ela tem então um tom condicional, né? Ele diz assim, se porém, e eu queria que os irmãos prestassem muita atenção nisso. Se porém andarmos na luz. Esta é a responsabilidade que Deus coloca sobre nós. Nós precisamos persistir, meus irmãos, lutar pela causa evangélica, ou como disse Judas, né, batalhar a nossa fé, né, lutar por nossa fé. E quando nós fazemos isso, quando nós nos esforçamos então para andar nesta luz, nós estamos cumprindo com a nossa responsabilidade. Então, a condição para receber essa purificação do sangue de Cristo e para usufruir então dessa comunhão com Deus e com os irmãos significa ou é andar na luz. Precisamos aprender isso. Quando nós andamos na luz, os nossos pecados são manifestos e nós somos então compelidos à confissão e ao arrependimento, como o próprio texto diz no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se nós reconhecermos que somos pecadores por natureza e então observarmos que o nosso comportamento pode não estar de acordo com a luz, com a vontade de Deus, o Senhor então ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê graça para que você possa desfrutar dessa promessa, assumindo a sua responsabilidade de andar na luz, de buscar andar na luz de Deus, na comunhão com o Senhor. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te capacite nessa tarefa, que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua igreja, para que todos nós possamos estar buscando viver assim, para a glória do Senhor. É a nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, abençoa os teus servos que ouviram agora esta mensagem. Ó Deus, convença-os e capacita-os, ó Deus, para se arrependerem dos seus pecados, voltarem-se para o Senhor, ó Deus, e buscarem andar na luz, como Cristo está na luz, como Ele é o próprio, como o Senhor é a própria luz, para que, Senhor, através então dessa perseverança da vida cristã, da santificação, ó Deus, nós possamos desfrutar das promessas, da purificação dos nossos pecados, do sangue de Jesus que nos purifica do pecado e também, Senhor Deus, a comunhão com o Senhor e com nossos irmãos. Abençoa o teu povo. Nesta manhã eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, em todo esse dia, em nome de Jesus.